presidente americano Donald Trump convidou Luiz Inácio Lula da Silva e outros cerca de 60 líderes para o Conselho de Paz para Gaza. O órgão que vai ser presidido por Trump entrega um plano de 20 pontos para encerrar a guerra entre Israel e Hamas. O presidente brasileiro não disse se aceitará, mas dividindo opiniões não é só ele. O governo russo também disse que Vladimir Putin recebeu o convite. Argentina, Reino Unido, Turquia, Egito, Itália e Canadá também estão entre os contatados. Até agora, só Viktor Orbán da Hungria aceitou, ou pelo menos até a hora aqui, onde o programa foi ao ar, caso você esteja vendo isso num corte. O plano para Gaza prevê um conselho executivo, por um lado, por outro um comitê para governança temporária e reconstrução. Em documento, se menciona um mandato renovável de 3 anos e regras que favorecem quem contribuir com mais de US$ 1 bilhão no primeiro ano. Nas entrelinhas, diplomatas disseram a agências de notícias em privado terem preocupação de que esse modelo possa visar substituir as Nações Unidas ou agências internacionais. E vale a pena destacar que nesse novo mandato, Trump já tirou os Estados Unidos de mais de 60 organizações do tipo. 66 no outro dia, antes disso teve OMS, o NRWA, e quando a gente fala sobre a limpa que aconteceu na burocracia das relações exteriores dos Estados Unidos, lá no início do mandato, com o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE de Elon Musk, e com mesmo as iniciativas como a do Marco Rubio de desmontar uma série de agências dentro do Departamento de Estado, também estava na mira a questão de auxílio internacional e de organizações que não são exclusivamente americanas, mas que estão aí na subestrutura da ONU e desse tipo de organização. Isso vem meio, é claro, a descontentamento quanto à própria ONU, que foi mencionado não só por Trump, mas por uma série de líderes, de diferentes aspectos, lá em setembro de 2025, na Assembleia Geral. Eu vou desdobrar com você essa notícia e vamos entender a escala da coisa e o escopo das insatisfações, e por quê e o que isso pode ter a ver com a ONU. Eu começo lendo com vocês o que diz a declaração de Trump. Tem muita informação desencontrada em muitos veículos de mídia no momento, então o melhor é a gente obter da fonte primária. Isso é a declaração da Casa Branca que foi publicada então há cerca de 2 dias atrás, no sábado pela manhã. Vamos lá. Declaração sobre o plano abrangente do presidente Trump para pôr fim ao conflito em Gaza. Ontem, o presidente Donald Trump parabenizou a formação do Comitê Nacional para a Administração de Gaza, NCAG, um passo vital para a implementação da fase 2 de seu plano abrangente para acabar com o conflito em Gaza. Um roteiro de 20 pontos para a paz duradoura, estabilidade, reconstrução e prosperidade na região. Então, cita que vai haver um líder tecnocrático, respeitado, para supervisionar a reestruturação de serviços públicos, instituições civis, estabilização da vida cotidiana, mas também vai ter aí uma questão para estabelecer base para governança autossustentável. Além da questão tecnocrática, outro ponto aí. Este marco está em perfeita sintonia com a Resolução 2803 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que endossou o plano abrangente do presidente Trump e acolheu com satisfação a criação do Conselho de Paz. O Conselho de Paz desempenhará um papel essencial no cumprimento de todos os 20 pontos do plano do presidente, da supervisão estratégica, mobilização de recursos internacionais e por aí vai. E ele anuncia, para colocar em prática sobre a presidência de Trump, formado o Conselho Executivo, e cita uma série de pessoas que vão estar envolvidas, entre elas não só Marco Rubio, do Departamento de Estado, mas o ex-premier do Reino Unido, Tony Blair, e coloca aí junto Steve Witkoff e Jared Kushner, que até era notoriamente um proponente anteriormente de reorganizar Gaza de uma forma muito similar ao que está acontecendo nesse momento. E ele segue, cada membro vai supervisionar um portfólio definido, fundamental para a estabilização e sucesso a longo prazo de Gaza. E aí continua a citar uma série de pessoas que vão estar participando disso e estabelece uma série de ordens executivas a respeito, ou melhor, de comitês executivos, órgãos que vão estar lidando com o assunto diretamente. Cita aí um conselho executivo, então, com uma série de pessoas, os incluídos anteriormente, e se acrescenta um número de outros oficiais. De forma interessante, o que fica nas entrelinhas disso talvez seja aquilo que eu citava dos diplomatas falando agências mais cedo nesse mesmo segmento. A questão de uma alteração em termos de ordem internacional. É um dos motivos pelos quais, no momento, há algumas críticas que vêm por aí. A França, por exemplo, fala que, ou pelo menos é o que se noticia nos bastidores por parte de alguns veículos de notícias, aguardando uma declaração de Macron, não deve aderir. De forma similar, a gente viu Netanyahu falando que isso não havia sido coordenado com ele, e como parte desses comitês executivos, poder-se-ia ver, por exemplo, soldados de Catar e Turquia em Gaza, uma coisa que Netanyahu disse que seria uma linha vermelha e que ele argumentaria quanto ao assunto então. Telefonou já para Marco Rubio, segundo o canal 12 de Israel, então confirma ao Times of Israel, jornal também em língua inglesa, mas israelense.
A coisa é muito delicada. Por um lado, tem a questão das tensões geopolíticas que isso envolve. Por outro, tem a congregação de uma série de líderes em um modelo que não deixa de ser similar à ONU. Enquanto existe uma resolução da ONU que aprova isso, uma das questões que fica por aí é uma reconfiguração da ordem global que contaria também com uma reconfiguração das organizações internacionais. É uma análise que eu tenho feito aqui consistentemente, que uma série de organizações que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial para evitar que um outro conflito como aquele acontecesse, coisa que se tentou até fazer depois também da Primeira Guerra Mundial. Bem, esse modelo e as organizações que foram colocadas ali para fazer com que isso ocorresse, quando a gente fala aí do acordo com questão de tarifas, acordo comercial preferencial GATT, quando a gente fala sobre o estabelecimento da Organização Mundial do Comércio, para que mais integração econômica mundial fosse fomentar uma paz maior entre as nações, quando a gente fala mesmo sobre os mecanismos de arbitragem da ONU, o Conselho de Segurança, muitas delas têm se tornado inefetivas. Recupero o argumento que eu fazia agora há pouco, quando em setembro de 2025, na Assembleia Geral das Nações Unidas, de Trump a Xi Jinping, a Putin, dos líderes da África aos líderes brasileiros, todo mundo tinha críticas a respeito de como a coisa estava indo. Parecia que ninguém estava contente, apesar de soluções propostas e as perspectivas de análise do problema serem bastante divergentes. Com uma organização como essa, congregando os divergentes, buscando solucionar um conflito de forma específica, a gente vê uma coisa muito similar ao que eram os dias de início da ONU. Talvez com alguma analogia, mal comparando ao que aconteceu na Guerra da Coreia ou alguns outros incidentes. De forma interessante, isso acontece com Trump essencialmente como presidente para a vida toda do tal Conselho de Paz, caso a coisa prossiga adiante. Esse é um dos pontos, uma reconfiguração muito mais próxima do que seria interessante para os Estados Unidos de não só a ordem internacional na relação entre os países, mas nos organismos, nos mecanismos que estão ali operando. Esse é um dos pontos para análise. Por outro lado, quando a gente fala de um tecnocrata administrando aquilo, isso também vem junto de uma tendência que já é antiga na política americana e uma linhagem política por demais extensa para eu agora ir ponto a ponto rastreando isso. Mas a questão de uma governança tecnocrática ali vem por parte também do que dá ecos aí da ideia de Wisconsin e de outras coisas do progressismo americano lá do início do século XX. Uma coisa que se tornou mais e mais popular com essa mescla entre direitistas americanos e o Vale do Silício, pessoal das Big Techs. O que acontece ali e o que acontece com esse Conselho de Paz pode ser um experimento. Por agora, muita gente descontente. Vamos ver como é que a coisa progride. Se Macron vai, se Netanyahu faz aí um argumento a respeito do assunto.